Pela graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nós prosseguimos a nossa carreira. Seguimos com Cristo, olhando para Ele. Em Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3, temos algumas considerações a respeito de caminharmos olhando para Jesus. Quando nós estamos caminhando olhando para Jesus, nós não nos distraímos com coisa alguma. Essa deve ser a nossa atitude. Olhar para Jesus não é com nossos olhos naturais, é olhar com nossos pensamentos, é pensar nele e percebê-lo. Nós não podemos olhar para algo que nós não percebemos. Pela fé, nós podemos vê-lo. Tanto que em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. E recordamos que ver Jesus é ver Deus. Portanto, este que está à nossa frente, você o segue. Para olhar para Jesus, você deve tê-lo à sua frente. Você deve estar seguindo Jesus. Muitos querem que Jesus o sigam e façam conforme a vontade própria e que siga seus próprios pensamentos. Não é assim. Olhando para Jesus, nós negamos a nós mesmos e não seguimos os nossos pensamentos. Portanto, a primeira coisa que fazemos está no versículo 1. Desembaraçando-se de todo peso e de todo pecado. Veja que o peso se refere às coisas negativas da nossa mente e o pecado refere-se aos pensamentos errados. Portanto, nós devemos desembaraçar. Isto faz a nossa caminhada difícil. O que dificulta a nossa caminhada com Cristo? Primeiramente, todo o peso dos nossos pensamentos negativos. Depois, todo o peso de nossos pecados, isto é, de nossos pensamentos errados. Devemos nos embaraçar. Desembaraçar significa deixar para trás, deixar estes pensamentos, não alimentando-os, deixando-os morrer na cruz com Cristo. Em seguida, diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando nós cremos em Cristo, não estamos indo para um lugar que nós não sabemos ou não entendemos. Há algo que está proposto para cada um de nós. A proposta é entrarmos no reino e vivermos nele. E assim é o cumprimento da nossa carreira. Primeiramente, nosso espírito é vivificado. Depois, nossa mente é renovada. E por último, nosso corpo será ressuscitado. Então, estará completa a obra de Deus em cada um de nós. Enquanto isto, nós, no versículo 2, devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar firmemente significa não desviar o olhar. Quando você pensa nos seus problemas, quando você pensa nas coisas do mundo, nas coisas terríveis que acontecem na terra, se você persistir nestes pensamentos e deixá-los te dominar, você terá atrasada a sua carreira. Nós não devemos nos ater nem parar sobre estas coisas, meditar nestas coisas. Temos que compreender que somente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que se cumprirá tudo o que foi proposto, pois nós assim cooperaremos com ele. O que compete a nós? Olhar para Jesus. Bem, olhar é da nossa parte. Cristo já fez tudo. Então, ele explica que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra. É porque se nós olharmos para Jesus, as pessoas não vão nos honrar. As pessoas vão nos desprezar e vão nos deixar de lado. Porque o nosso olhar não estará no mundo. Não teremos nenhum valor mundano. Não teremos nenhuma vaidade.
nós deixamos o pecado. Portanto, não agimos, não falamos da maneira das pessoas mundanas, incrédulas ou idólatras, ou religiosas, simplesmente. Nós estamos olhando para Jesus. Não devemos olhar para os irmãos no sentido espiritual. Não devemos olhar para o mundo. Não devemos olhar para trás. Lembrem-se que a mulher de Ló olhou para Sodoma e ela perdeu a sua vida espiritual. Portanto, nós devemos olhar para Jesus simplesmente. E de maneira simples, com um coração humilde, esperando sempre dele a direção. Quando olhamos para ele, ele nos dirige. Ele só pode nos dirigir quando nós o temos à nossa frente. Então, diz o versículo 3, considerai, pois, atentamente. Você presta atenção e dá atenção a quem? Se Jesus está à sua frente e você crê nele, você deve estar atento à palavra dele, à direção dele, à revelação dele. Ouça a voz do bom pastor. Seja dirigido por ele. Assim, percebemos o que está escrito no versículo 3. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Onde que estava a oposição? Está nos pecadores. Quem se opôs a Cristo? Foram os religiosos judeus. Foram aqueles que erravam em seus pensamentos. Erravam muitas vezes pensando que estavam servindo a Deus. Portanto, Jesus suportou todas essas coisas. Você também, se continuar olhando para ele e perceber o que ele fez e a sua obra, você também vai suportar tudo o que vier contra você. O poder vem de Cristo, não é de você. O poder vem de Deus. O poder é do Espírito Santo. O que acontecerá? Nós seremos fortalecidos. Porque se não fizermos isto, nós ficaremos fatigados, desmaiaremos em nossa alma, perderemos a coragem, ficaremos desanimados, perdemos Jesus de vista e só veremos os problemas. Portanto, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele começou uma boa obra em nós e ele vai terminá-la. Tão somente deixe ele supervisionar a obra, olhando, revelando, corrigindo, disciplinando. Assim, nós cresceremos espiritualmente e chegaremos ao final da nossa carreira e alcançaremos o cumprimento de toda a promessa de Deus. E é assim, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe somente para Jesus. Não olhe para si mesmo. Quando você olha para si mesmo, você começa a ver quem você é, e assim você dá atenção aos seus erros e aos seus problemas. Isto deve ser resolvido, e bem resolvido, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado. Isto é, desembaraçando-se da mente velha, dos pensamentos velhos, da maneira velha de ser, por meio de tomar a cruz e negar a si mesmo. Então nos livramos do velho homem, de todo o peso e do pecado. Vamos prosseguir. Para nós, o ano novo é Cristo. É o ano eterno. É a eternidade. É a vida eterna. Nós entramos nele quando nós cremos. Nós o temos. E ele é a nossa esperança. Viva esperança. Ele é a nossa vida. Espera nele, confia nele, e ele mesmo tudo fará. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja sempre com todos os que esperam e confiam no Senhor. Amém.